Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai, e hoje estou a fazer o vídeo dentro do carro. Estou com pouco tempo, em grandes preparações para voltar para Portugal, e então está complicado. Muita burocracia, muita coisa para fazer, então isto vai atrasando. Pronto, fora essa parte, vamos ao nosso vídeo. Hoje vamos falar de métodos de enraizamento de estacas. Vamos falar mais na parte de hormónios, mas vamos falar em outras coisas também, uma vez que existe aí muita mística à volta de pessoal a querer enraizar dentro de aloés, enraizar em canela. Isso está a fugir do controle. Alguns engraçadinhos acham piada estar a fazer alguma desinformação, então isto fica muito confuso. Então vamos lá ao vídeo, vamos força. Ok, então vamos ao nosso vídeo. O que é que tem estado a acontecer na internet? Tem havido aquela necessidade por parte de alguns indivíduos de estarem a fazer vídeos para terem visualizações ou então até para estarem a ganhar notoriedade quando na realidade não percebem nada do assunto. Começa por vídeos que diz às pessoas para mergulharem a estaca em vinho, eu já vi essa. Depois tem quem faça o enraizamento com misturas mirabolantes. Há uns tempos atrás começaram a espetar dentro de batatas e a dizer que aquilo que era um enraizamento dentro de batata, que não funciona, estraga a estaca. Depois temos a parte do aloé. Agora anda toda a gente a pegar nas babosas e a esfregar nas estacas como se não houvesse amanhã. Para quem conhece a química das babosas, aquilo é um secante, é bom para borbulhas e portanto não é bom para estacas. Estacas que precisam de umidade e portanto tem mesmo que ser algo que favoreça ou pelo menos mantenha a umidade na estaca. Há quem esteja a usar mel, não faz nada. Por acaso o mel tem uma propriedade antibactericida e acaba por ser interessante por causa disso. Só não faz enraizamento nenhum, não favorece, mas pelo contrário prejudica o aparecimento das raízes, apesar daquela parte bactericida. Portanto, mel eu não aconselho. Porque há quem esteja a utilizar canela. Podem utilizar no corte, naquela parte de corte da estaca, serve para não entrar fungos, mas essa parte das estacas geralmente acaba por morrer assim que começa a aparecer as raízes que costumam aparecer junto ao nó de corte. Ou seja, temos uma estaca, vamos por assim, uma estaca. Esta é a área que cortamos, a planta está aqui deste lado, nós cortamos, vamos fazer conta que tem folhas e assim aqui, pronto. E temos a nossa estaca e tem os nós de crescimento. Ok, a planta não cresce raízes aqui, quase qualquer espécie, não são todas, mas a grande maior parte. Linhosas principalmente, que é o que nós usamos para bonsai e para a maior parte das coisas que nós conhecemos. A cortar aqui não vai nascer nada, mas vai nascer aqui ou aqui se estiver debaixo de umidade, se estiver debaixo de um material que a estaca tenha acesso à umidade, então vai incentivar essa umidade, a incentivar ao aparecimento de raízes. É o mais básico dos básicos, é colocar a estaca numa mistura bem drenante, ou seja, se a mistura for encharcada vamos ter problemas e então não vai funcionar. E se for uma mistura que seca muito, também vamos ter problemas porque está a secar, não vai criar raízes naquela parte, seca a estaca. Excesso de umidade, apodrece a estaca. Pronto, fungos, vírus, bactérias, ok, o que for que esteja naquela mistura pode atacar e irá estragar a nossa estaca. Então, qual é o ideal? O ideal é aquilo que eu ensino aqui no nosso canal do Mestre Bonsai, que é umidade para no torcido. Isso seria o ideal de permanência da umidade na mistura.
Então, como é que se faz uma mistura ideal? Uma mistura ideal será com terra e talvez areia. Nós podemos misturar uma areia um pouquinho mais grossa, mas eu não aconselho, porque ela tem tendência a desidratar mais. Grãos mais ou menos entre os 2 para menos. Ou seja, 2 milímetros para menos seria o ideal em relação à areia. Depois nós temos o humus vegetal. O humus vegetal é bastante bom se ele estiver, se for um bom humus vegetal, se estiver esterilizado, se não tiver fungos, é algo positivo que se pode fazer. Geralmente com a areia consegue-se obter alguma coisa, mas se nós tivermos algo que nos ajuda a manter a umidade durante um pouco mais de tempo, acaba por ser positivo, porque se evita que existam perdas de estacas por desidratação ou por excesso de umidade. Então, o ideal é arranjar algo que nos faça manter essa umidade. Por exemplo, a vermiculita. Vermiculita ajuda-nos a manter bastante umidade até. Às vezes até um pouco mais, mas dá bem para controlar se ela estiver misturada com a areia. Serve perfeitamente e tem algo positivo. Geralmente ela é neutra em relação a bactérias, fungos, etc. E isso vai ajudar a conseguirmos as nossas raízes sem que a estaca morra por causa de outros agentes. Geralmente em laboratório aquilo que se faz é uma mistura gelatinosa e nessa mistura gelatinosa então é que é inserida a estaca e ela é criada aí. Essa mistura geralmente leva antibactericidas, antifúngicos e depois tem os nossos famosos hormónios de enraizamento. Então pronto, até aqui seria o mais básico sem gastar dinheiro. Portanto, esta era a parte mais básica e que, como os nossos antepassados faziam para conseguir multiplicar as plantas. A partir daqui, nós temos outros métodos de fazer, alguns melhores, outros menores. Eu vou falar aqui alguns que realmente servem para desenvolver a raiz e vou falar de outros que apenas servem para ajudar que a raiz não morra, ou seja, a planta tem que fazer todo o trabalho e assim a raiz não irá morrer com tanta facilidade. Então vamos a isto. Nós temos os hormónios de enraizamento, aqueles mais comerciais. Eles contêm auxinas sintéticas e são amplamente utilizados para estimular o enraizamento das estacas. É assim que funciona nos viveiros. Eles funcionam imitando o hormónio natural, a auxina, que é o responsável pelo crescimento das raízes, que já está incluído nas plantas. Esses hormónios promovem o desenvolvimento de células nas áreas cortadas das estacas e resultam na formação das raízes. Esses produtos estão disponíveis em diferentes concentrações e formulações, incluindo o pó, o gel ou o líquido. Basta seguir as instruções do fabricante para uma aplicação mais adequada. Mas lembrem-se que tem que falar que são auxinas. Depois nós temos o ácido indobutírico, o AIB, ou BIA, ou IAB. O AIB é um hormónio de enraizamento natural que é frequentemente utilizado em produtos comerciais, principalmente em viveiros. Ele é muito eficaz para estimular o crescimento de raízes e é aplicado na extremidade cortada da estaca antes de plantá-la. Aqui entra em cena aquela parte que eu falei. A planta vai crescer, a hormona tem que ser aplicada naquela união. Pode-se aplicar ali, não há problema, geralmente eles mergulham toda a estaca, aquela bocada da estaca que vai ficar debaixo de terra e sacodem um pouco e enterram assim a estaca e está tudo ok. Mas é importante que esteja nos nós que vão ficar debaixo de terra, porque é aí que elas vão criar raízes, ok? O AIB ajuda a iniciar o processo de formação de raízes, facilitando a divisão celular e o crescimento das raízes adventícias. Depois temos o ácido naftalanoacético, ANA. Este ácido hormonal é um pouco mais perigoso e é mais utilizado em laboratório com todos os cuidados. Não é um ácido
tão fácil de se encontrar no mercado, uma vez que existem alguns problemas com a sua manipulação. E, portanto, só pessoas que estão autorizadas é que poderão ter acesso a este ácido. Contudo, eu já descobri alguns produtos de enraizamento, principalmente aqueles baseados em algas, em que eles adicionam o ácido naftalnoacético. Eu não sei que estilo de licença que essas empresas têm, mas a quantidade é mesmo muito minúscula e, portanto, aparece. E assim também vos estou a dar conhecimento. Assim como o AIB, o anterior, o ANA é um hormónio de enraizamento que ajuda a promover o desenvolvimento de raízes nas estacas. Ele é aplicado na extremidade cortada da estaca e estimula o crescimento das células que se transformam em raízes. É frequentemente utilizado em formulações utilizado em formulações comerciais, principalmente laboratoriais e comerciais de hormónios de enraizamento. Fungicidas e antissépticos leves. Produtos que contêm antissépticos suaves, como água oxigenada diluída, peróxido de hidrogênio, podem ajudar a prevenir infecções nas estacas. Elas promovem um ambiente saudável para o enraizamento, mas não são enraizadores, ok? Só os dois anteriores é que eram. Eles minimizam o risco de infecções fúngicas que podem inibir o desenvolvimento de raízes. A água. Como eu falei mesmo no início, a água é o mais básico e é o que tem que existir. Muitas estacas podem enraizar bem simplesmente ao serem mantidas em recipiente com água limpa. Quanto mais limpa é essa água, melhor. Evitem a água da torneira, podem utilizar água da chuva, utilizem água engarrafada, tudo o que não contenha químicos. Se contiver alguns químicos, experimentem, pode ser que sim, pode ser que funcione. Regra geral, as plantas não têm grande stress com isso. Contudo, a água da torneira costuma conter lixívias, costuma conter calcários e às vezes isso prejudica bastante o aparecimento das raízes. Então, as estacas são colocadas na água, o que fornece um ambiente úmido e permite que as raízes se desenvolvam antes de serem transferidas para o substrato. Essa água deve ser trocada a cada dia, ou seja, a cada 24 horas deve-se trocar essa água, que é para evitar o desenvolvimento de fungos e de bactérias. Substrato de enraizamento. Ok, este aqui, substrato de enraizamento, é um tema sensível. Existe comercialmente alguns substratos que dizem ser de enraizamento. Geralmente são substratos que contêm aquelas primeiras hormonas, a AIB ou a ANA, são estes substratos que realmente terão alguma eficácia. Eles encontram-se maioritariamente em viveiros de plantas. O que acaba por acontecer é que esses viveiros fazem em grandes quantidades os solos para enraizamento e eles ensacam esse substrato e vendem ao público. A eficiência desse substrato depende um pouco da concentração que esses viveiros estão a utilizar. E não é muito fácil de se encontrar, mas às vezes encontra-se. Ao utilizar um substrato especialmente formulado para enraizamento, é realmente uma abordagem eficaz. Esses substratos têm uma boa drenagem e já têm a retenção de umidade razoável que é exigida e proporcionam um ambiente propício para o desenvolvimento das raízes. Eles podem conter uma combinação geralmente de turfa, perlita, vermiculita e outros componentes. O musgo esfagno, ou escorva, ou Sphagnum moss, este é um musgo que começou a ser bastante utilizado e é um musgo que se começou a encontrar com alguma facilidade no mercado. O uso desse musgo esfagno, é uma técnica comum para enraizar estacas. O musgo retém a umidade, fornece um isolamento térmico e ajuda a criar um ambiente úmido ao redor das estacas.
ele também tem uma acidez um pouquinho mais abaixo, o que evita que a planta seja atacada por fungos ou bactérias. As estacas são colocadas no musgo e este é mantido úmido, o que acaba por facilitar o enraizamento. O extrato de salgueiro. O salgueiro é uma planta semi-aquática, quase ela cresce, gosta de crescer junto aos rios, ele é bastante eficaz em relação a algumas hormonas e a alguns componentes. A água de salgueiro, ela pode ser utilizada em forma concentrada, sem problemas de queima, ou então pode ser utilizada diluída, sendo que a eficácia será um pouco menor. O extrato dessas cascas de salgueiro contém o ácido salicílico, que pode ajudar a promover o enraizamento e proteger a planta de fungos e bactérias. Geralmente pode-se usar puro ou então pode-se diluir um pouco e então mergulhar as estacas e deixá-las ficar umas 24 horas nessa água de salgueiro e depois plantá-las normalmente. A vitamina B1, ela também é conhecida como a tiamina, também não é um enraizador. É um nutriente essencial para as plantas. Embora a pesquisa sobre o uso da vitamina B1, especialmente para o enraizamento de estacas, seja limitada, há algumas teorias sobre como ela poderia potencialmente beneficiar o processo de enraizamento. Mas infelizmente não existe uma prova sobre a sua eficácia. Há algumas teorias sobre como ela poderia potencialmente beneficiar o processo de enraizamento. No entanto, é importante notar que a eficácia da vitamina B1 no enraizamento de estacas não foi completamente estabelecida cientificamente. Mas aquilo que dizem é um estímulo ao crescimento celular. A vitamina B1 é essencial para o crescimento celular e o desenvolvimento das plantas. Algumas fontes sugerem que a aplicação de vitamina B1 nas estacas pode estimular a divisão celular e a formação de novas raízes mais rápida. A melhoria da resistência. Ela também dá uma melhoria da resiliência. A vitamina B1 também é conhecida por melhorar a resistência das plantas a stresses ambientais como os transplantes e as condições de enraizamento. Ao fornecer uma dose extra de vitamina B1, a planta pode ser mais capaz de enfrentar as condições que estão associadas ao enraizamento. Ok, lembrem-se que a escolha do método de enraizamento pode depender da espécie da planta, das condições de cultivo e das preferências pessoais. Ao usar qualquer método de enraizamento, tem que seguir as instruções com cuidado e monitorar regularmente as estacas para avaliar o processo do enraizamento. E é como eu costumo vos ensinar. Vocês façam apontamentos e verifiquem se o método que estão a utilizar realmente funciona ou se realmente não está a fazer nada. Existe na internet assim muitas místicas. Toda a gente quer encontrar o santo grau do enraizamento, o santo grau de algo que possa ser o grande salvador das nossas estacas e das nossas plantas. E é isto, pessoal. Está muito calor aqui dentro. Eu tive que desligar o ar-condicionado porque estou dentro do carro, mas o carro agora ficou ao sol de repente. Mas eu estou aqui para vos partilhar este conhecimento, porque com este conhecimento somos todos mestres bonsai. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom. Tudo de bom. E o pessoal continua a passar muito curioso.